Segundo requisito da relação de emprego, vejo aí na tela, a pessoalidade do empregado. O contrato de trabalho em relação ao empregado é um contrato personalíssimo. Em latim, intuito personae. Tanto assim, vocês sabem, que quando o empregado morre, o contrato encontra naturalmente o seu fim, a sua extinção. A morte do empregado, pessoal, é motivo para a extinção do contrato de trabalho. Claro, porque o contrato de trabalho é intuito personae em relação ao empregado. A relação de emprego, ela é personalíssima quanto à figura do empregado. O empregado, pessoal, não tem autonomia para se fazer substituir por outra pessoa naquela relação. É impossível. O empregado, quando não pode ir trabalhar, ele tem que justificar a sua ausência. Ele não pode simplesmente pedir para o seu irmão ir no seu lugar. Isso é incompatível com a relação de emprego. Se existe isso na relação, de o trabalhador se fazer substituir por outro, essa relação não será jamais uma relação de emprego. A relação de emprego, ela guarda pessoalidade quanto à figura do empregado. Hoje, em concurso público, é comum o uso da expressão infungibilidade. Fica ligado. O contrato de trabalho, quanto ao empregado, é marcado sim pela infungibilidade. A relação de emprego, ela é infungível. Infungível quanto ao empregado. Porque não há possibilidade de substituição daquele empregado por outra pessoa. Já que o vínculo com o empregador é um vínculo personalíssimo. Bom, então, pessoalidade do empregado, lembra, é o mesmo que infungibilidade do empregado dentro daquela relação de emprego. Bom, se o contrato de trabalho é personalíssimo quanto ao empregado, ele não é em relação ao empregador. Não existe pessoalidade quanto ao empregador. Essa é a regra. E sendo regra, é um princípio. Porque princípio é regra. Princípio é regra. E eu estou falando do princípio da despersonalização do empregador. Do princípio da despersonalização do empregador. De fato, na relação de emprego, em regra, o empregador poderá ser substituído por outro empregador, sem que isso afete o contrato de trabalho e sem que isso arranhe os direitos adquiridos pelos empregados. É possível, portanto, que um empregador seja sucedido na mesma relação por outro empregador. E essa sucessão
essa alteração, essa modificação do sujeito patronal não vai afetar o contrato, nem vai ferir os direitos adquiridos pelos empregados. Professor, eu acho que nós estamos falando da sucessão trabalhista. Exatamente. Acompanhe comigo aqui. Sucessão trabalhista. Exatamente isso. A sucessão trabalhista que deriva do princípio da despersonalização do empregador, ela também é conhecida por sucessão de empregadores ou alteração subjetiva do contrato de trabalho. E a sucessão está prevista na CLT, em 2 artigos, os artigos 10 e 448. Artigos 10 e 448. Memoriza que a sucessão trabalhista também é chamada por sucessão de empregadores, expressão utilizada por Maurício Godinho Delgado em sua obra Curso de Direito do Trabalho. Maurício defende essa expressão, sucessão de empregadores. A substituição de um empregador por outro empregador naquela mesma relação. Ora, sucessão trabalhista ou sucessão de empregadores, essa sucessão, essa modificação, nada mais é do que uma alteração quanto ao sujeito contratual. Daí o nome, alteração subjetiva do contrato de trabalho. Quando vocês ouvirem falar em alteração subjetiva do contrato de trabalho, lembra, alteração subjetiva do contrato de trabalho é sinônimo de sucessão trabalhista, de sucessão de empregadores. E não esquece, a alteração subjetiva do contrato de trabalho só ocorre quanto à figura do empregador. Não há que se falar em alteração subjetiva do contrato quanto ao empregado. Porque quanto ao empregado, o vínculo é personalíssimo. É intuito persona. Tranquilo? Muito bem. Bom, nos artigos 10 e 448, vocês vão encontrar exatamente a definição do que é uma sucessão trabalhista. Eu sempre aconselho a leitura em conjunto dos 2 artigos, apesar da distância entre eles. Bom, lendo os artigos 10 e 448 em conjunto, eu encontro o seguinte, abre aspas, as alterações na natureza jurídica da empresa ou em sua propriedade não afetarão o contrato de trabalho, nem serão capazes de ferir os direitos adquiridos pelos empregados. Fecha aspas. Vamos repetir? As alterações que atingem a natureza jurídica da empresa, deixou de ser uma limitada, passou a ser um SA. Esse tipo de alteração, ou
as alterações na propriedade da empresa, que era de João, passou a ser de Manuel. Era o Banco Real, que foi comprado pelo Banco Santander. Era Unibanco, que passou a ser Itaú Unibanco. Eram Antártica e Brahma, hoje Ambev. As alterações na natureza jurídica da empresa ou em sua propriedade, essas alterações, essas modificações não atingirão os contratos de trabalho. Os contratos, eles são imunes a essas alterações. Blindados, protegidos. E essas alterações não poderão também ferir os direitos adquiridos pelos empregados. Professor, isso é puro princípio da proteção ao hipossuficiente. Concordo com você. Concordo. Pura tradução do princípio da proteção à parte mais fraca da relação de emprego. Tá. É claro isso. Chega ao Fusca. O princípio da proteção está presente insofismavelmente no Instituto da Sucessão Trabalhista. E ali vocês vão enxergar como fruto do princípio da proteção, como deságue natural, o princípio da despersonalização do empregador. A relação de emprego, em regra, não é personalíssima quanto ao empregador. Princípio da despersonalização do empregador. Vamos lá? Acompanhar comigo aqui. Sucessão trabalhista ou sucessão de empregadores nada mais é do que uma alteração subjetiva do contrato de trabalho. Olha aí, princípio da despersonalização do empregador. Memorizei, professor. Princípio da despersonalização do empregador significa dizer que, em regra, o contrato de trabalho não é personalíssimo quanto à figura do empregador. Esse empregador pode ser substituído por outro empregador e o novo empregador, chamado de sucessor, vai assumir o mesmo contrato de trabalho e vai respeitar os direitos adquiridos pelos empregados. Por isso que nós dizemos que o sucessor, ele assume o ativo trabalhista e o passivo trabalhista. Ele assume o ônus e o bônus. O bônus é o ativo, eu inverti. Ele assume o ativo, que é o bônus, e assume o passivo trabalhista, que é o ônus. Ele assume os créditos, o ativo, e assume os débitos, o passivo. Esse é o sucessor trabalhista. Por quê? Olha ali. Princípio da continuidade da relação de emprego. Está na apostila. Princípio da continuidade da relação de emprego. A relação é a mesma. A relação é a mesma. Eu comecei a trabalhar para o Banco Real, sim. Depois de 5 anos, o Banco Real foi vendido ao Banco Santander, sim. Eu começo com o Banco Santander uma nova relação? Não. O Banco Santander, ao comprar o Banco Real, a BN, assumiu a mesma relação que começou há 5 anos atrás. É por isso que ele assume o ativo e o passivo. Porque a relação continua. A relação é a mesma.
O Banco Santander, como sucessor, ele não vai assinar com você um novo contrato de trabalho. Não, porque o contrato não acabou. Porque a relação não findou, ela continua. É o princípio da continuidade da relação de emprego. Outro princípio que serve de base para a sucessão trabalhista. E tudo isso para quê? Para proteger o empregado. Princípio da intangibilidade objetiva do contrato de trabalho. Princípio da intangibilidade objetiva do contrato de trabalho. O contrato de trabalho é como um carro blindado. Ele é intangível. Em face das alterações que afetem a empresa. Alterações na natureza jurídica da empresa, alterações na estrutura da empresa, alterações na propriedade da empresa, nada disso atinge o contrato. Porque o contrato, ele é blindado, ele é intangível em face dessas alterações, dessas modificações. Esse é o princípio da intangibilidade objetiva do contrato de trabalho. Dissertação, prova objetiva, não importa. A partir de agora, você já sabe de que a sucessão trabalhista, também chamada de sucessão de empregadores ou alteração subjetiva do contrato de trabalho, essa sucessão se encontra amparada em 3 princípios. O princípio da despersonalização do empregador, o princípio da continuidade da relação de emprego e o princípio da intangibilidade objetiva do contrato de trabalho. Os 3, claro, desaguando do princípio maior, que é o princípio da proteção ao hipossuficiente. Porque entendeu o direito do trabalho e é compreensível que o sucessor tem um maior lastro, pode garantir com maior amplitude os direitos dos empregados. Ok? Bom, a sucessão trabalhista, ou seja, o fato de a alteração na propriedade da empresa não afetar o contrato, o fato de o sucessor assumir a mesma relação, o fato de o sucessor herdar o ativo trabalhista e o passivo trabalhista, essa sucessão, ela não é absoluta. Há exceções, há ressalvas. Existem casos em que a sucessão não vai se operar. Vamos estudá-los agora. Acompanhe comigo. Situações que não atraem a sucessão trabalhista. Situações que não atraem a sucessão trabalhista. Situações, presta atenção, onde o novo empregador, ele não vai herdar, ele não vai assumir o ativo trabalhista, nem tampouco o passivo trabalhista. São situações em que não ocorrerá a famosa sucessão de empregadores. Primeira situação, a aquisição de massa falida em asta pública.
Olha aí, a Lei 11.101 de 2005, a lei que trata das falências, olha aí, Lei de Falências, 11.101 de 2005, especificamente no artigo 141, inciso 2º. Aquele que adquirir, aquele que comprar, aquele que arrematar a massa falida, aquele que arrematar a massa falida em asta pública, seja no todo, seja em parte, não assumirá nem o passivo trabalhista, nem o passivo tributário. Aquele que compra a massa falida em asta pública, no todo ou em parte, compra livre, não assumindo os encargos trabalhistas, nem os encargos tributários da massa. É a previsão contida no artigo 141, inciso 2º, da Lei 11.101 de 2005. Artigo, inclusive, que foi questionado no Supremo. Isso. Foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Mas o Supremo já julgou essa ação. Para o Supremo, esse artigo é constitucional, em que pese o enfraquecimento, a fragilização das garantias dos trabalhadores. Bom? Então não se discute mais a constitucionalidade ou não dessa norma. Bom? Memorizem. Em se tratando de aquisição de massa falida, no todo ou em parte em asta pública, não há que se falar em sucessão trabalhista. Não há que se falar em sucessão de empregadores. Não há que se pensar em assunção do passivo trabalhista, nem tampouco do passivo tributário pelo adquirente. Combinado? Muito bem. Segunda exceção, aquisição, olha ali, aquisição de empresa em recuperação judicial em asta pública. Artigo 60 da Lei 11.101 de 2005. Tendência, pessoal, no Supremo Tribunal Federal, a tendência de equiparar, em muitas situações, a massa falida com as empresas em recuperação judicial. O artigo 60, apesar de não ser tão claro como o artigo 141, inciso 2º, o artigo 60, ele deixa transparecer a ideia de que aquele que comprar, no todo ou em parte, uma empresa em recuperação judicial em asta pública, também não assumirá o posto de sucessor tributário nem de sucessor trabalhista. Terá, portanto, as mesmas prerrogativas do adquirente da massa falida. Quais prerrogativas? A de não assumir nem o passivo trabalhista, nem o passivo tributário. De comprar de forma livre aquela empresa que está em processo de recuperação judicial. Então, memorizem a sucessão trabalhista, a sucessão de empregadores, não incide na aquisição da massa falida ou na aquisição da empresa em recuperação judicial, desde que essa aquisição se dê em asta pública. Em asta pública, que é um ato judicial. Ok?
Bom, eu falei para vocês que a tendência no Supremo é exatamente a de equiparar a massa falida à empresa em recuperação judicial. E isso refletiu, inclusive, na seara processual. Isso. Eu estou falando de um tema que está no programa de vocês, chamado de competência. Olha aí, competência. Em relação à competência, pessoal, competência da Justiça do Trabalho, tanto para a massa falida como para as empresas em recuperação judicial, a competência da Justiça do Trabalho se restringe ao processo de conhecimento. Hoje, é pacífico o entendimento do Supremo de que a competência da Justiça do Trabalho, no que se refere à massa falida ou à empresa em recuperação judicial, é uma competência que se restringe ao processo de conhecimento. Não se irradia a fase de execução. Chegando na fase de execução, olha aí, chegando na fase de execução, tendo como réu a massa falida ou uma empresa em recuperação judicial, o juiz do trabalho terá de que declinar de sua competência, habilitando o crédito junto ao juízo universal da falência ou ao juízo universal da recuperação judicial. Ok? Muito bem. Observem que eu nada disse sobre ou a respeito das empresas em recuperação extrajudicial. Porque, em relação às empresas em recuperação extrajudicial, a sucessão operar-se-á. Presta atenção. Aquele que adquirir uma empresa em recuperação extrajudicial assumirá, sim, o posto de sucessor trabalhista e de sucessor tributário. Essas prerrogativas, ou os privilégios, se preferir, ficam restritos, os privilégios ficam restritos à aquisição da massa falida ou à aquisição das empresas em recuperação judicial em asta pública. Para por aí. Se a aquisição envolver uma empresa em recuperação extrajudicial, não há qualquer exceção para a incidência da sucessão trabalhista. Portanto, aquele que comprar, aquele que adquirir uma empresa em liquidação extrajudicial, assumirá sim o passivo trabalhista, as dívidas trabalhistas daquela empresa que está em processo de recuperação extrajudicial.